No caso do Corinthians, é bem discutível mesmo a doação do terreno. No caso do Flamengo, não. Por quê? Porque é parte da operação urbana consorciada, que era para revitalizar aquele pedaço da cidade. Então faz todo o sentido a desapropriação pelo benefício do município do Rio de Janeiro. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa, e agora vamos acompanhar o que a imprensa paulista vem falando sobre o nosso querido Mengão. O tema estádio do Flamengo, ou melhor, o novo estádio do Flamengo, segue repercutindo no Brasil inteiro, muitas informações, e a imprensa paulista acabou ali destrinchando tudo o que vai acontecer, o passo a passo, para que o novo estádio do Mengão seja criado. Ó, tem os custos do terreno, tem o valor estimado, eles trouxeram ali também opiniões. O PVC, ele deu uma opinião muito boa falando sobre o futuro estádio do Flamengo. Eles demonstraram ali o ponto de vista deles sobre esse novo estádio do Mengão, o projeto espetacular do Flamengo, que até aqueles que torcem contra, geralmente os paulistas, estão se rendendo ao projeto espetacular que o Flamengo tem daqui pra frente, e é isso que vamos acompanhar no vídeo de hoje, as últimas informações envolvendo o novo estádio do Flamengo. Mas antes de começar, pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão, e é claro, deixaremos aqui na descrição o link do canal do UOL Sport para que vocês possam acompanhar mais conteúdo sobre não só sobre o Mengão, mas também sobre o futebol brasileiro, informações, lives diárias, muitos programas esportivos no canal do UOL Sport, que eu deixarei o link aqui na descrição. Antes de começar, pedimos que deixe um like e inscreva-se também no nosso canal para não perder nada sobre o Mengão. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que eles falaram, em especial a opinião ali, o que o PVC falou sobre o novo estádio do Flamengo. Então, como você falou, o estádio é essencial para um clube atualmente. Às vezes a pessoa, mas tem o Maracanã e tal. O Maracanã não é do Flamengo e não seria um polo de negócio como acontece, negócio de atração de torcida, de desenvolvimento do clube, como vai acontecer com um novo estádio. Essa semana a grande novidade é que andou de fato, a prefeitura desapropriou o terreno do gasômetro no centro do Rio, do lado da rodoviária, e vai vender em leilão, que com condições, que é a construção de equipamento e tal, que o Flamengo se torna favorito, dificilmente vai ter uma concorrência para a compra desse terreno. E aí, se a coisa anda, a gente tem que olhar justamente assim, porque um estádio pode ser uma virada na história do clube, como aconteceu, por exemplo, com o Palmeiras, ou pode ser uma grande dívida, como já aconteceu com o Corinthians. Eu não estou falando necessariamente que um foi errado, outro foi certo, mas ele tem consequências para o clube posteriormente. Então tem que pensar muito de como vai ser estruturado esse projeto, né? E aí, para começar, o custo do terreno, pelo metro quadrado que está posto ali, que a prefeitura já tinha desapropriado uma outra área, é entre 140 e 180 milhões. A gente vai saber no edital de licitação que a prefeitura vai publicar. Então aí você vai ter mais o valor que o Flamengo vai ter que pagar à vista. Né? Não é parcelado e tal, não sei o que, vai ter que pagar à vista para a prefeitura. E o custo do estádio, a gente põe aí 1,5 bilhão a 2 bilhões, eles falam assim, o Flamengo já tem um projeto, até arquitetônico inicial, é sempre inicial, então fala assim, é um custo estimado. Por quê? Como que se faz mais ou menos esse custo? O número que se calcula preço de estádio é, em geral, $5 mil por assento. $5 mil por assento, aí você pega um estádio que o Flamengo vai tentar fazer para 75 a 80 mil pessoas. Você põe 80 mil pessoas, $5 mil vai bater 2 bilhões de reais. É isso. Mas o estádio do Corinthians custou menos, o do Palmeiras. Teve muita inflação em cima das questões de custo de obra mesmo, né? A inflação tem sido acima das outras, então esse é o custo mais ou menos estimado. Vai depender ali de acabamento, você vai fazer uma coisa mais luxuosa, menos. A ideia no Flamengo é não fazer luxuoso, é fazer uma coisa básica, no sentido de funcional, e aí para você não aumentar muito esses custos, porque... É interessante o Rodrigo Matos falar isso, porque o estádio do Corinthians, eles colocaram mármore, colocaram uma pá de coisa que não era necessário. Era mais uma questão estética do que funcional. Pelo que ele tá falando aí, o Flamengo já não quer tanto luxo. Quer fazer algo ali não simples também, largado, mas também não vai abusar
não vai passar do ponto. Tanto é que o Landim deu uma entrevista ontem pro canal do João Guilherme, falando que quer fazer mais ou menos o mesmo estilo do estádio do Borussia Dortmund, onde tem a torcida em pé, no final ali atrás do gol, que é o setor popular, enfim. O Flamengo vai mais nessa linha do que gastar dinheiro com coisas desnecessárias. Porque um estádio de 80 mil já é um estádio muito custoso, muito maior o custo do que se você faz as arenas que a gente está vendo, que são 40 mil, 50 mil. Vai aumentando o número de lugar, vai aumentando o custo. Não tem mágica, digamos assim. Então, é um valor muito alto. Como que o clube vai bancar? Aí a gente pode até mudar agora a nossa tela. Para pagar o terreno, o Flamengo tem em caixa em torno de 130 milhões de reais. Isso tem lá em aplicações financeiras, é o número do primeiro... Fechou em março agora de 2024, né? E, além disso, ele tem, que a gente vai mostrar na próxima tela, um patrimônio aqui, que é aqui do lado de casa, virando a esquina. Tem um prédio que foi feito em parceria. O Flamengo tem 40 apartamentos, vendeu alguns. Ainda não se sabe, porque primeiro os valores botaram muito alto no mercado imobiliário, e eu já achava que estava alto mesmo, porque da esquina aqui de casa eu falei assim, isso aqui está muito caro para a região e tal, não sei o quê. Mas vai dar algo acima de 100 milhões de reais a venda desses apartamentos. Isso é Morro da Viúva, é isso? O Morro da Viúva, exatamente. Bairro do Flamengo, basicamente. Isso, eu estou falando que é a esquina de casa, porque vira aqui, eu ando, 30 metros, eu estou nesse prédio aí, que é o prédio do Flamengo aqui em relação em casa. Era um prédio antigo, foi feita uma parceria com uma construtora, a construtora deixou só a carcaça, fez apartamentos novos e está vendendo. O Flamengo botou por um valor inicial, o mercado considerou caro, não comprou, e agora eles vão baixar o preço, mas o valor vai ser algo acima de 100 milhões de reais. Esse dinheiro provavelmente vai ser aplicado no estádio, porque inclusive tem uma regra no Flamengo que dinheiro de venda de patrimônio tem que ser aplicado em crescimento de patrimônio. Você não pode pegar e vender um apartamento e comprar jogador. Tem essa regra posta dentro do clube. Então, esse é o inicial. E a outra parte, que a gente pode seguir aí nos quadros, Massini, é o potencial construtivo da Gávea, que é algo que está para ser aprovado na Câmara dos Vereadores. Está para ser, não. Primeiro a Prefeitura tem que mandar uma lei e depois vai para aprovação na Câmara dos Vereadores. E aí que pode chegar até 500 milhões. Uma parte é para o próprio você pagar para você poder construir o estádio ali, né? Você ter direito de construir, vai ser usado para isso. Eventualmente, o Flamengo pode renegociar uma parte disso e também levantar mais um recurso, né, para a construção de fato. E aí, passando aqui para o próximo quadro, os outros itens de receita são o básico de todo estádio. Venda de naming rights, que hoje certamente vai estar com o mercado mais alto do que foi na época que venderam os outros, o Palmeiras e Corinthians, não porque eles tenham vendido mal, é porque o mercado foi evoluindo e foi entendendo melhor esse tipo de coisa, e porque vai ser um projeto muito grande, né? No centro do Rio, tem uma visibilidade grande, a Allianz também tem uma visibilidade de uma área bem central da cidade. Mas é provável que consiga bem mais do que o Corinthians e Palmeiras venderam lá atrás. Até o Corinthians, por exemplo, está tentando renegociar o seu contrato, né? A venda de cadeiras e camarotes, que são receitas grandes, em geral mensais. O que você pode fazer é, como fez o Atlético Mineiro no seu estádio, na Arena MRV, é antecipar essa receita. Como? Você vai lá e vai, estou vendendo esse camarote aqui por 5 anos. Aí você tem um recebimento maior daquele valor, e aí você consegue ir aplicando na construção do estádio. A ideia é não comprometer o clube, óbvio, financeiramente, e tentar, de alguma forma, que você mantenha a força financeira que o Flamengo tem hoje de construção de times com a construção do estádio. É fácil? Não é fácil. Quem acha que é assim, beleza, o Flamengo é rico e vai conseguir, não precisa se preocupar. É uma operação complexa e a diretoria do Flamengo vai ter que ser habilidosa para conseguir manter o status que tem hoje o clube sem ser afetado pelo estádio. Eu acho que algum impacto deve ter. Só colocar uma coisa. Fala, você. O Rodrigo falou que é perfeito sobre a questão do name right.
O primeiro name right de estádio brasileiro foi a Kyocera Arena, que não pegou. Então, o que mudou o mercado um pouco foi o Allianz. Por quê? Porque o Allianz Parque é o primeiro estádio com name right do Brasil que tem placa de rua. Você anda na rua em São Paulo, tem sido Allianz Parque à direita. Arena Allianz Parque, que é o nome equivocado, mas assim, Allianz Parque à esquerda, Allianz Parque à direita. Como era Parque Antártica. Né? Parque Antártica não era name right, importante dizer. Parque Antártica é o nome do lugar na cidade de São Paulo, que era o parque onde ficava da Avenida Pompeia até a atual Avenida Antártica. Dentro do parque havia o campo. Em 1920, o Palestra Itália comprou por 500 contos de réis o terreno inteiro do Parque Antártica. Depois, para viabilizar o pagamento, vendeu um pedaço do terreno, que hoje é o Shopping Bourbon, para o Francisco Matarazzo. Sabe que a Avenida Francisco Matarazzo, na Zona Oeste de São Paulo, se chamava Avenida Água Branca. Passou a chamar Francisco Matarazzo depois da morte de Francisco Matarazzo. E aí o Francisco Matarazzo comprou aquele pedaço de volta para ajudar o Palestra Itália a pagar o terreno que tinha comprado. Segundo ponto que eu acho importante dizer, por essa confusão de terreno público, que é... O importante é entender o seguinte: por que o fundo de investimento, a Caixa gerencia um fundo de investimento que se chama Porto Maravilha, né? Que é, para ficar buscando direitinho aqui, é parte do processo de viabilização da operação urbana consorciada, que nasceu para quê? Para você pegar áreas degradadas e transformar em áreas revitalizadas. Projeto Olímpico, né? Para a Olimpíada 2016. Exatamente. E o que aconteceu com esse, eu preciso ler, viabilização da operação urbana consorciada? Não se viabilizou. Então, por que a prefeitura, quando tem a dificuldade, você pode discutir que a Caixa queria vender por 250 milhões de reais e o Flamengo pode arrematar no leilão por 170 ou por 180 milhões de reais, mas a prefeitura fez a desapropriação, e como em qualquer caso de desapropriação, se alguém desapropriar a sua casa para construir uma obra do metrô, a prefeitura vai pagar menos do que o valor vai pagar o valor venal. Então, isso está tudo correto, porque a questão é que o terreno é parte de um processo de revitalização da cidade. Então, o ponto da discussão do terreno público, que eu vi o Rodrigo falando outro dia, quase todos os clubes do Brasil tiveram algum tipo de benefício, né? O Palestra Itália comprou o terreno da Companhia Antártica Paulista, mas o CT é comodato da Prefeitura de São Paulo. Então, algum benefício tem. Vamos pegar lá, não a construção do estádio da Neoquímica Arena, mas a doação do terreno de Itaquera, em 1978, pelo então prefeito Olavo Setúbal, em São Paulo. Havia uma lógica da doação do terreno. A companhia do metrô mudou o trajeto do metrô de São Paulo e decidiu construir duas estações, uma da CPTM e uma do metrô, por causa do terreno que tinha sido doado, que demorou 78 para 2014, 40 anos para começar a construir, ok, mas havia uma lógica, ainda que seja um benefício para o clube, tem uma lógica do desenvolvimento da cidade. Eu vou levar esse terreno para o Corinthians e vou construir um metrô nesta região, porque eu preciso desenvolver essa região da cidade. No caso do Corinthians, é bem discutível mesmo a doação do terreno. No caso do Flamengo, não. Por quê? Porque é parte da operação urbana consorciada, que era para revitalizar aquele pedaço da cidade. Então, faz todo o sentido a desapropriação pelo benefício do município do Rio de Janeiro. Essa é a justificativa que está posta, né? Renovação urbana, né? Na própria desapropriação. Então tá aí, né, o PVC ali falando um pouco sobre a situação do Flamengo, né, sobre se faz sentido ou se não fazia sentido, né, porque a gente viu muita gente na imprensa falando que o Flamengo foi beneficiado, que a prefeitura só queria votos e tudo mais, e o prefeito queria beneficiar o Flamengo por causa disso, daquilo, e que estava fazendo tudo de maneira equivocada, mas a gente viu que não. Essa explicação do PVC, ela deixa bem claro de como o Flamengo agiu tudo da maneira correta, não tem nada errado em relação a isso. O Flamengo vai entrar lá, vai ter o leilão, onde não deve ter nenhum concorrente, só o Flamengo vai concorrer a esse leilão, porque
porque tem que concordar com uma série de situações, não é só tá aqui o terreno, constrói o estádio, tem toda a parte, urbanização da cidade e tudo mais, revitalizar alguns pontos ali daquela região. É um projeto muito grande, assim, que fica até fora da nossa compreensão, a gente que não entende muito bem dessa parte, né? Essa parte mais de arquitetura e tudo mais, de urbanização da cidade, assim por dizer, e também da construção do estádio, que vai ser um grande marco na história não só do Flamengo, mas também da história do Rio de Janeiro, e certamente será um grande ponto turístico para quem quiser visitar a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Daqui a pouco voltaremos com mais informações, lembrando que o link do canal do All Sport para que vocês possam acompanhar essa live na íntegra estará aqui na descrição. Um grande abraço a todos e até logo mais. Valeu!